Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para mais um vídeo sobre campo elétrico e agora nessa sequência teoria 2 nós vamos pensar na parte vetorial, tá bom? Vou fazer aqui uma figura para nós começarmos a compreensão da parte vetorial e continuar a ideia do módulo, mas fazendo já uma comparação, uma analogia entre campo elétrico e campo gravitacional, tá bom? Então um minutinho aqui enquanto eu faço a figura. Vamos lá! Figurinha feita, vamos trabalhar agora algumas relações de vetores, aplicações de força e também começando a pensar na parte do módulo. Vamos lá. Vamos começar aqui embaixo. Ó. Eu tenho uma carga A, uma carga B, vamos chamar essa carga aqui de Qzão, essa mesma aqui Qzão, tá? A uma distância do Qzão eu coloquei uma carga Qzinho, coloquei uma carga Qzinho, ok? A essa distância aqui, essa carga Qzão repele a carga Qzinho por terem o mesmo sinal, positivo e positivo. Essa é uma força F, certo? E essa força F ela é a mesma aplicada aqui, ó. Ação e reação. Agora vamos pegar o mesmo Qzão positivo, mesmo Qzinho em módulo, só que agora negativo. E entre essas duas, a mesma distância, aparece agora uma força idêntica em módulo, só que essa força agora é de atração. Ok? Então eu quero que você entenda o seguinte. Se eu tirar essa carga daqui e pensar no ponto, eu vou dizer que a carga Qzão cria um campo elétrico aqui, igual nós vimos anteriormente. Só que essa carga Qzão cria um campo elétrico, e se essa carga Qzinha é positiva, ela iria para a direita. Mas no mesmo ponto, mesmo campo que essa cria aqui, se eu já coloco uma carga negativa, a interação muda de sentido. Então, quando eu falo sobre força elétrica, eu posso ter forças de repulsão e forças de quê? Atração. Mas são forças de campo, forças de ação à distância, tá? Agora vamos pensar nisso daqui. Ó. Vamos pensar numa ideia do que seja o efeito gravitacional. Duas cargas elétricas interagem entre si, trabalhando aí a força elétrica. Duas cargas gravitacionais, que nós chamamos de massa, interagem entre si, gerando força gravitacional, que carinhosamente, na maioria dos exercícios sobre segunda lei, nós chamamos de força-peso. Então eu quero que você entenda o seguinte, o planeta Terra, se eu coloco um corpo próximo a ele, um corpo de massa em e o nosso planeta Terra tem uma massa em, eles interagem entre si e ocorre aqui um para-ação e reação, o corpo é atraído por uma força F, o planeta é atraído pela mesma força F. Lembra que ação e reação estão na mesma reta suporte, né, em sentidos opostos, mas tem a mesma direção e tem o mesmo módulo. Aqui, quando eu falo de campo gravitacional, eu não dou muita ênfase à parte vetorial por um motivo bem simples. Tá? Quando nós falamos sobre isso aqui de uma maneira mais tranquila. As nossas forças de atração gravitacional, nossa força gravitacional, ela é apenas força de atração. Então eu já sei para onde que essa carga vai se ela for colocada nesse ponto aqui. Então se eu tirar essa carguinha daqui, essa massa, colocar nesse ponto aqui, ó, eu sei que ela vai ter o seu movimento, se eu deixar, no sentido do centro de massa do planeta. Então a força gravitacional aqui ela é sempre de atração. Então nós não damos tanta ênfase a tantos vetores na parte do campo gravitacional. Mas para a parte do campo elétrico, isso é fundamental. Por quê? A força pode ser tanto de repulsão quanto de quê? De atração, porque vai depender do conjunto, né, do par de sinais de cada carga. Então, meu campo elétrico ele tem um trabalho vetorial muito mais pesado, muito mais cuidadoso, quando você compara, por exemplo, com o campo gravitacional. Mas a ideia, depois nós vamos trabalhar e colocar equação do lado de equação, em termos de módulo, a ideia é muito parecida.
tá? Nós vamos depois fazer isso aí com bastante cuidado. Então, o que nós precisamos trabalhar agora? A ideia do campo elétrico com a sua análise vetorial. Então, olha só, eu vou pegar uma carga geradora, ok? E uma carga de prova. Legal? A minha carga geradora positiva, minha carga geradora positiva. Minha carga de prova positiva, minha carga de prova negativa. Depois eu vou fazer a outra combinação. Essas duas aqui sendo negativas. Bom, vamos lá, vamos começar com essa daqui. Então, o que eu sei? Olha só a minha ideia aqui. O que eu quero que você visualize. Eu vou analisar aqui o ponto A. Legal? Então, existe aqui um ponto A, onde eu coloquei essa carguinha, que é a minha Qzinho. Essa está fixa, essa está fixa. Eu vou analisar isso daqui. Duas positivas. O que aparece entre as duas? Uma força F de repulsão. Uma positiva e uma negativa. O que aparece sobre essa daqui? Uma força F de atração. Tá? Supondo que as distâncias são as mesmas, todos os módulos são iguais, essas duas forças são iguais em módulo também. Então agora eu quero que você entenda o seguinte. Vou desenhar e escrever aqui em cima. Sobre essa carguinha, nesse ponto que ela foi colocada, como é que eu calculo o campo elétrico no ponto onde a carguinha foi colocada? É a força dividido pela carga. E aqui eu quero que você entenda que isso é uma análise de vetores. Tá? Lá na sua aula de vetores, e você vê a importância dessa aula agora, você sabe o seguinte, ó, se eu tenho um vetor qualquer, um vetor Azinho para a direita, e tem um outro vetor de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto ao A, eu posso chamar esse vetor de menos A. Então, o menos na frente de um vetor significa que eu estou usando o vetor o quê? Oposto a ele. Que eu tenho que fazer a inversão do sentido. Se eu pegar essa carguinha aqui, Qzinho, positiva, na hora que eu fizer essa razão de uma força, um vetor, pelo escalar positivo, essa razão aqui ela se torna positiva. Então eu tenho um vetor mais E e um vetor mais F. Mais para vetor, indica que os dois vetores têm o mesmo sentido. Então eu quero que você entenda o seguinte. Na minha carguinha positiva, Qzinho, se o meu vetor F está para a direita, o meu vetor campo, que atua naquele ponto, acompanha o vetor F. Certo? Então, se o meu vetor F sobre a carguinha Qzinho de prova positiva tem um sentido, o campo elétrico tem o mesmo sentido dele. Agora, olha só o contrário. Vamos lá, vou pegar aqui de novo, né? Vamos escrever novamente. Eu tenho o meu vetor E, para esse caso aqui agora, ó, aqui, tem o meu vetor E, é igual ao meu vetor F, dividido pela minha escalar Qzinho, certo? Só que o meu Qzinho agora é negativo. Se o meu Qzinho é negativo, o que eu sei? Essa minha fração inteira, essa minha razão inteira, está negativa. O meu campo positivo e minha força negativa indica que esses dois vetores têm sentidos o quê? Opostos. Então aqui, sobre essa carguinha negativa, se o meu vetor F está para lá, o meu vetor E de campo elétrico está para cá. F e E, sinais trocados, sentidos opostos. Então essa é a primeira maneira de você identificar como que estão os vetores campo e força, nesse primeiro caso, olhando para a carguinha de prova. Então, nós vamos aqui apagar esse cantinho e vamos para a primeira informação muito relevante para você começar a aplicar isso em exercícios. Tá? Então, a primeira ideia que você precisa guardar para exercícios é o seguinte. Como o campo elétrico é um vetor, eu preciso analisar módulo, direção e sentido. Uma das possibilidades, vamos chamar de primeira, poderia ser primeira e segunda, em que você consegue identificar o vetor do campo é o seguinte. Quando você, no exercício, pegar a carga de prova, que é aquilo que eu chamei de Qzinho, certo? Quando o seu Qzinho
for positiva, a força e o campo têm mesma direção e mesmo sentido. Legal? Quando o seu Qzinho for negativa, a força e o campo têm mesma direção e sentidos opostos. Certo? Então eu tenho aqui um Qzinho positivo. Não me interessa quem criou o campo elétrico nesse ponto onde eu estou analisando o Qzinho. Aí tem uma certa independência na hora da resolução do exercício. Se sobre essa carguinha positiva aponta um vetor força para um lado, o vetor campo vai junto, na mesma direção e no mesmo sentido. Aí eu tenho uma carguinha aqui negativa. Se sobre essa carguinha negativa aponta um vetor força para um lado, o meu vetor campo está para o outro. Sempre em sentidos o quê? Opostos, para quando o meu Qzinho é negativo. Legal, galera? Então a primeira ideia é essa. Ó. Toda vez que você tem uma carga de prova no exercício e você vai analisá-la, você vai olhar para o sinalzinho dela. Se ela for positiva ou negativa, é proveniente essa ideia da convenção da teoria do vetor oposto. Vetor e vetor oposto. Se na minha multiplicação aqui, no meu produto, né, vetorial por escalar, eu tenho essa diferença ou essa igualdade entre sinais, eu faço exatamente essa análise. Vetor oposto, sentidos opostos. Tudo bem? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade eu vou desenhar para você agora. Tá? Então presta atenção aqui no que eu vou fazer. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa carga positiva daqui. Tirei essa carga positiva daqui. Quando eu tiro essa carguinha Qzinho, o que acontece? Desaparece o vetor força. Por quê? Porque deixa de existir a interação entre duas cargas, entre aquele Qzão e o Qzinho. Porém, o campo continua existindo. A orientação do campo continua existindo e o campo, por quê? Porque quem está criando o campo é o Qzão, que eu não tirei daqui. E veja que, ao tirar o Qzinho, o meu campo continuou para a direita. Ó. Deixa guardado. Pega esse Qzinho, tira esse Qzinho. Quando eu tirar esse Qzinho, o que vai acontecer? Vai novamente sumir o vetor força. Vai acabar a interação entre duas cargas, porque eu não tenho mais duas cargas. Mas continua existindo o quê? O campo criado pela grandona, que continua ali, fixa. E ele continua, tá vendo, para a direita. Então, olha só o que eu vou estabelecer em termos agora de figura para ser a segunda possibilidade nos exercícios. Quando eu tenho uma carga positiva, não preciso ter outra carga para ter o campo dela, o campo que eu quero estudar. E o campo dela, veja, está para a direita, saindo dela. Continuou positiva? Continuou saindo, independente da que tinha aqui. Porque aqui era uma positiva, uma negativa, eu tirei, e ambas aqui continuaram para fora da carga. Se a minha carga fosse negativa, a analogia é exatamente a mesma, mas o campo iria para dentro. Ó. Porque se ela fosse negativa e uma positiva, eu teria a força para um lado, o campo para o mesmo, se o Qzinho é positivo, faria a mesma estrutura de desenho. Então nós vamos agora estabelecer a segunda forma que você, ao longo dos exercícios, vai identificar as linhas de campo, os vetores nos pontos escolhidos. Qual é o segundo modo? Vamos lá. No primeiro modo, você olha para o Qzinho, carga de prova. Para a segunda maneira, você olha para a carga geradora. Legal? Quando a sua carga Qzão é positiva,
o que nós enxergamos? Que o campo está naquele meu desenho para a direita. Então, vou fazer essa representação do que é do ponto, mas de uma forma um pouco mais genérica que aparece nos livros, com linhas que vão começar a partir da carga até um ponto analisado. Certo? Então, nós vamos pegar esse desenho e fazê-lo ali agora, tá? De uma maneira mais simbólica, para nós termos a ideia do que de fato está acontecendo. Tá bom? Quando a minha carga grandona é positiva, eu tenho um campo saindo dela. Mas como é que fica esse desenho nos livros? Acompanhe. Dá um tempinho que eu vou apagar esse cantinho do quadro. Espera que nós vamos fazer o desenho completinho. Só um minuto. Vamos lá. Quadro apagado. Como que aparece o desenho, né? A partir desse segundo modelo. Quando eu penso na minha carga geradora. Vamos lá. Eu tenho para uma carga geradora positiva, escolhi um ponto aqui ou outro aqui. Eu tenho vetores sempre começando no ponto e saindo dela. Mas na hora que eu vou fazer a representação disso, nos livros eu encontro assim, ó, as linhas de campo de uma carga geradora positiva são simbolizadas saindo da carga e indo, teoricamente, até o infinito. Essas linhas são linhas abertas, que nascem na carga e saem dela. Elas são chamadas de radiais, certo? Por quê? Eu tenho a carga como se fosse o centro de qualquer circunferência imaginária e raios, né? Vai ficar fácil para você compreender. E ela, quando a minha carga é positiva, são chamadas de radiais divergentes. Legal? Esse campo aqui pode ser chamado de campo de afastamento. Ah, entendi, professor. Então esse é um campo de repulsão? Não. Repulsão e atração são nomenclaturas para forças. Eu preciso de duas cargas para ter atração entre duas, repulsão entre duas. Esse campo é de afastamento. Se eu coloco, por exemplo, uma carguinha positiva aqui, aí ocorre uma repulsão. Mas nesse campo de afastamento, se eu coloco uma carguinha negativa, entre a negativa e a positiva vai ter atração, mesmo com o campo de afastamento. Então, cuidado para não confundir esses termos, ok? Quando a minha carga for negativa, o que eu vou ter? Vou ter linhas de campo representadas entrando na carga. Teoricamente, essas linhas nascem no infinito e morrem na carga. Continuam sendo linhas o quê? Abertas. Essas daqui são chamadas de radiais convergentes. Legal? É um campo de aproximação. Ah, MV, agora entendi. Então, esse aqui é um campo de atração. Não, do mesmo jeito do anterior. A atração não. Por quê? Se eu colocar uma carguinha negativa aqui nesse ponto onde está meu dedo, ela vai ser repelida por aquela outra. Meu campo continua de aproximação, mas entre as duas vai ter uma força de repulsão. Ok, galera? Então, essa é a simbologia que nós vamos teoricamente identificar junto com essa outra, para nos exercícios termos a compreensão do que exatamente vai acontecer. Legal, galera? Depois nós vamos ver outras figuras, quando nós trabalharmos os dipolos elétricos, positivo, 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 negativo, 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 com todas as linhas de campo representando os vetores em cada ponto. Tranquilo? Mas aí vai ficar para uma outra sequência. Ok, galera? Vamos lá. Se você gostou, curta o canal, curta o vídeo, inscreva-se no canal, repasse isso aqui para os seus amigos. Inscreva-se, aplique ali, né, toque o sininho para que você possa receber a notificação dos outros vídeos que vão vir na sequência sobre esse assunto, sobre potencial elétrico, diferença de potencial e outras teorias dentro da física. Grande abraço, galera!